Uma das coisas mais difíceis que existe na nossa geração é aceitar que estamos errados. Hoje nós vamos falar sobre pare de negar, estamos doentes. E a gente vai falar sobre a realidade, o que é real e o que não é real nas nossas vidas. Então, a gente vai analisar se aquilo que a gente vê nas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra rede social, reflete realmente o que estamos sentindo. Ou o nosso comportamento com os amigos, com uma alegria, muitas vezes contagiante, se aquilo reflete quem nós somos. Ou se isso é apenas um mecanismo de defesa, que você se esconde atrás disso. Então a Simone vai ler agora para a gente um texto falando lá em Romanos, e eu quero que você preste atenção sobre o confronto que existe e que já era relatado na Bíblia. Lê para a gente sobre esse confronto, olha que legal. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. É o conflito interno, onde você tem um bem e o mal. A gente muitas vezes dá risada dizendo que tem um anjinho, né, e do outro lado tem um bichinho que a gente não gosta de falar o nome dele, e fica... Mas existe esse confronto na nossa vida. A gente tem que entender que o desejo do diabo pra gente é que a gente tenha um duplo padrão de vida e que você não seja a mesma pessoa em um lugar que você é no outro. E isso a gente tem que tirar da nossa vida. Só que para tirar, a gente precisa parar de negar que a gente tem esse problema. Então, se você chegou à conclusão que você tem uma dupla personalidade, acho que a palavra seria essa, o que você tem que fazer? Você primeiro tem que admitir. Você precisa sair da negação. E sair da negação é um passo que serve para muitas áreas da nossa vida. Então serve para as pessoas que têm vício, tem algum tipo de compulsão. Você admitir o problema é o primeiro passo para você poder começar a ser curado. Então a Simone vai ler para a gente um texto que vai falar sobre isso. Olha lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já convivi com pessoas que parece que não pecam, que não erram. Quando a gente fala pecado, é errar o alvo em relação ao que Deus quer. A pessoa tem um grau de santidade, parece que ele é até mais elevado que a gente. E na verdade, eu vou dizer uma coisa para você, para a gente começar a nivelar todo mundo na igualdade. Não existe ninguém perfeito. Ah, mas eu disse uma coisa que todo mundo sabe. Mas muitas vezes a gente vive esse confronto, da gente conviver com alguém e falar, olha como aquela pessoa ela é certa, ela é correta. Eu vou fazer uma afirmação bem interessante antes da gente falar da negação. Todas as pessoas têm áreas que precisam ser tratadas. Todas. Não existe o líder religioso, seja ele de qual for a religião, que não tenha problemas que ele tem que tratar. Não existe a autoridade política que não tenha problema que tem que tratar. Não existe pessoas que trabalham em grandes corporações que não tenham problemas que tenham que tratar. Não existem pessoas simples, pessoas humildes que não tenham problemas que tenham que ser tratados. Então a gente precisa entender que os problemas eles são diversos e a dificuldade de um pode ser diferente da do outro, mas é dificuldade. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é sair da negação. E normalmente quando a gente fala de negação, a gente está falando do quê? A gente está falando de frases que as pessoas normalmente usam para a gente para se defender, dizendo, olha, eu não sou assim. Então a Simone vai comentar com a gente, eu sei que ela preparou isso, que são algumas frases que a gente escuta. Eu posso parar quando quiser. As coisas não são tão ruins. Não sou viciado. Eu mudo quando quiser. A culpa por eu estar assim é do fulano ou do ciclano. As pessoas dizem isso como um mecanismo de defesa. Na verdade, a negação é o mecanismo de defesa que a gente tem, de não admitir que nós somos falhos. Mas o que a gente tem que lembrar? Que só existe cura se eu admitir o problema.
Então, muitas vezes você fala com uma pessoa, você vê que a pessoa está errando, e você aborda a pessoa num assunto e a pessoa não mostra, ela não acha que ela está errando, você pode dizer o que você quiser, ela não vai mudar. Porque ela vai falar assim, mas eu não estou errado. Mesmo que o mundo inteiro ache que aquilo é errado. Então existem pessoas que estão sinceramente no erro. E é estranho a gente pensar isso, que uma pessoa pode estar errando e acreditando que aquele erro é certo. E como que a gente vai saber o que é certo e o que é errado? A gente vai pegar o que eu acredito e eu vou colocar, eu ia falar pautar. Eu vou colocar na Bíblia. Então eu acredito que essa forma de acreditar em Deus é certa. É certa? Eu vou pegar isso que eu acredito e vou colocar na Bíblia. A minha conduta na empresa é certa? Eu vou colocar na Bíblia. Tudo eu vou colocar de acordo com o que Deus quer. E aí eu vou conseguir trazer cura para a minha vida. Existem algumas coisas que... A gente percebe quando a pessoa está com problema, né? Que ela fica com falta de motivação, ela tem a sensação de vazio. Exatamente. Ela passa por um isolamento social, ela tem falta de foco, ela pode ser triste, né? Tem uma tristeza profunda. E muitas vezes a pessoa ela não traz isso para esse problema que ela tem, desse duplo padrão. Ela não identifica e ela fica perdida sem saber por onde ela tem que começar. Então, por onde que eu vou começar a minha cura? Primeiro, admitindo. Se eu admito que eu tenho um problema, pessoas podem me ajudar e eu posso ajudar pessoas. Isso é muito importante a gente parar para analisar. Mas existe um segredo muito interessante de tudo isso. É que nós não conseguimos mudar sozinho. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. Então eu posso lutar para mudar uma compulsão. Quando eu falo compulsão, é alguma coisa que eu faço de forma errada, um vício que eu tenho. E quando eu estou falando vício, eu não estou falando só de vícios ilícitos, ou aqueles que a sociedade condena, porque muitas vezes você fala vício, já pensa no... Não, seja qualquer desvio de caráter. Nós estamos falando de qualquer um, estamos nivelando igual. Então, para a gente não tem um maior ou menor, tem os que eu tenho, tem os que a Simone tem e tem os que você tem. Simples assim. Não tem diferença, que pode falar. Eu lembro de um pastor falando sobre a cruz, né? E é impressionante que quanto mais a gente se aproxima da cruz, mais a gente enxerga aquilo que a gente precisa mudar. E é só através da cruz que a gente percebe os nossos erros. E isso, na verdade, é a conversão. Quando a pessoa fala, você tem que se converter a Cristo, olha só que interessante. É como se você estivesse numa estrada, numa avenida, e você vira 180 graus de volta. Você vira e volta na mesma rodovia, na mesma estrada que você estava, sentido contrário. Isso é uma conversão. Então, é natural que você está caminhando para o inferno com os dois pés felizes. Olha, eu estou indo para o inferno. Aí você encontra Jesus. Jesus fala, não, caminha para lá. Aí você vira e aí você começa a ser confrontado com coisas que você não era confrontado. Então você começa a descobrir coisas em você que precisam mudar. Então você se vê, um dia você se acha violento, você fala, nossa, eu sou violento nas minhas palavras, eu sou violento no trânsito. Olha, eu sou mentiroso, vou parar de mentir. Olha, eu sou desonesto, vou parar de ser desonesto. E aí você começa a tratar tudo isso, mas lembrando o que a gente falou agora. Nós somos incapazes de fazer isso sozinho. E aí a gente vai te dar o segredo. Olha que legal! Segredo de acordo com a Bíblia. Não é de acordo com o que a gente inventou. O segredo está em se relacionar com Jesus e com Deus. Então, quando eu peço para Jesus entrar no meu coração e Ele fazer parte da minha vida, quando a gente fala entrar no nosso coração, parece uma forma figurada, mas na verdade não é. É um novo modo de agir. Você muda os seus objetivos, muda a sua prioridade. E aí você passa a ter Jesus como dono da sua vida. E aí Ele vai determinar tudo o que você vai fazer. Com isso você garante que você vai ter uma vida melhor aqui na Terra. E quando a gente fala melhor, nós não estamos falando só de dinheiro.
Nós estamos falando melhor de qualidade de vida. Você pode ser uma pessoa que não tem muito recurso financeiro, mas é contente, feliz, é realizado. E tá difícil hoje, hein? Tá difícil. Tá difícil, porque a gente tem um grande, ia falar aliado, mas não é aliado, que é o Instagram, que é muitas vezes o Facebook, que as pessoas colocam fotos que a gente falou agora e que parece que tudo bem, a nossa vida é a pior vida do mundo. E a gente também normalmente imita aquilo que a gente adora, né? Então, o que você tem imitado ultimamente? Essa Isso é a pergunta. É muito legal, para a gente parar e pensar. Se eu estou imitando o que eu adoro e eu estou imitando uma condição financeira que não é minha, isso não está me gerando felicidade. Então eu preciso focar em Jesus. Jesus vai garantir duas coisas para você: uma vida melhor de contentamento na terra, e Ele vai garantir para você vida eterna no dia que você morrer. Eu disse para você, eu não falei de prosperidade financeira, eu falei de contentamento, é de você ser feliz. E aí a gente tem afirmado muitas vezes, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, ter todo o dinheiro, tudo que o dinheiro pode comprar você pode ter, e você ser infeliz. Porque você não tem um relacionamento com Deus da forma certa. E vai existir um vazio dentro da gente. Ou você pode ser uma pessoa pobre e ser feliz, ser contente, porque você vai ser pobre financeiramente, mas você sabe que o dia que você morrer, você vai encontrar com Jesus, você vai encontrar com Cristo, você vai ter vida eterna. O último texto que a gente vai ler, lê pra gente, por favor. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5, de 6 a 7. O texto fala: humilhem-se. Exige da gente humilhação. O orgulhoso, ele não vai ter relacionamento com Deus, porque a gente tem que se humilhar, eu estou deixando o texto aqui, humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E aí ele continua dizendo que em tempo oportuno, quer dizer, no tempo dele, ele vai te exaltar. Mas exaltar como? Eu vou ser melhor, não é isso. Ele vai te exaltar mesmo que seja na vida eterna. É isso que é o segredo, e você ser contente. E aí ele termina dizendo: você deve lançar sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É muito legal. A Bíblia, ela traz todo tipo de raciocínio, de pensamento para dirigir a sua vida. Então o que Deus quer hoje de você? Ele quer ter um relacionamento com você, não por interesse, mas por amor. Deus quer que você demonstre amor por Ele pelo fato de amar, não baseado nas relações que nós temos hoje na sociedade, que muitas vezes o nosso network, ou então vou traduzir, a sua rede de amigos que podem te ajudar de alguma forma profissional, isso que seria essa rede, a gente muitas vezes as amizades são baseadas nisso. E o relacionamento que Deus quer ter com a gente é um relacionamento de amor. A gente tem que amar a Deus e não só amar porque Ele é Deus, não porque Ele me dá as coisas. Acaba sendo leve, né? Um relacionamento leve que te deixa mais leve quando você chega perante Deus e se humilha, né? É diferente quando você tenta se maquiar, se colocar suas máscaras, você fica pesado, você acaba se cansando de tanto mostrar para as pessoas aquilo que realmente você não é. E é só Jesus que te conhece de verdade. Então, quando você fala com Ele, você fica mais leve. Quando você tira a máscara, você tirou a máscara, você se tornou uma pessoa íntegra perante Deus. Você fala: olha, eu sou assim. Não digo íntegra como uma pessoa certa, mas uma pessoa inteira. E Ele te ama como você é. Uma pessoa inteira. Então tira a máscara, a gente fala no Celebrando a Restauração que a gente participa, tire a máscara do tudo bem. Se não está bem, não está bem. Deus quer a sua verdade, quem você é. Gente, muito bom a gente conversar com vocês. Agora sim, vou pedir para você se inscrever no canal, você ativar as notificações, mandar nosso vídeo, comentar o nosso vídeo aqui embaixo, ajuda a gente a distribuir. Vocês percebem que a gente só fala de inscrito no final do vídeo, porque pra gente o importante é que a palavra chegue até você. Isso que é importante. Então se você chegou aqui, ajuda a gente a divulgar essa palavra que é a palavra do nosso Deus. Tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.